Pode ser o Grupo Corpo ou a Companhia de Dança do Pantanal. Museu de Arte Moderna de São Paulo ou Arte em Cores. Filarmônica de Minas Gerais ou Programa Vale Música. Restauração do Museu Nacional ou da Cripta da Basílica de Nazaré. Onde tem cultura, a Vale está. Dos projetos que todo mundo já conhece, até aqueles projetos que todo mundo precisa conhecer. A cultura brasileira tem o nosso apoio. É valorizando essa cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Como é que vocês estão? A periferia é uma floresta também. Vem, Papai! Volte da vida! Salve as forças da natureza. Meu nome é Adria Vitória Cruz Paixão, eu tenho 13 anos, estudo na escola Amália Pongarte, no Guamá. Meu nome é Vivi Alexandre Azevedo Ferreira, eu tenho 14 anos, eu moro no Guamá, bairro São Lázaro, e eu estudo na Amália Pongarte. Meu nome é Adriele, eu estudo na Amália Pongarte. Meu nome é Alessandra Cauane de Lima Oliveira. Minha idade é 15 anos. Meu nome é Alex Vinícius Azevedo Ferreira, moro no bairro do Guamá, passagem São Lázaro. Meu nome é Xenilson, eu tenho 15 anos e moro no bairro do Guamá. Meu nome é Miriam Ellen Lima de Amorim, não gosto muito, mas é o que tem. O meu nome completo é Fernanda da Cruz Protásio e eu queria ter um nome gato coreano, Kim Jenny. Meu nome é Azaf Martins Gonçalves. Eu moro aqui no Guarda do Guamá quase toda a minha vida. O meu nome é Ana Beatriz e eu estudo no Amália. Meu ancestral mais antigo que eu conheço é a minha mãe. E eu vou falar de quando ela veio para cá, para Belém, porque a minha mãe ela era de Manaus. A escola Amália, assim, logo quando eu vim pra cá, eu ouvi muitos boatos que a própria Amália, né, era uma freira. Aí, logo quando eu entrei pra cá, a gente ia na sala da biblioteca, aí tinha um quadro dela assim pendurado que dava um pouco de medo. Que ficava só, logo quando a gente entrava, dava de cara com o quadro da Amália, assim, por ela ser uma imagem muito antiga. Sei que ela foi uma professora, foi a primeira professora da escola, que inclusive a escola não era localizada aqui, ela era localizada na São Lázaro. Em 65, a escola passou pela sua primeira reforma e passou a se chamar Amália Pongarte, por homenagem a uma professora que se chamava Amália Lídia Pongarte Paiva, se não me engano é Paiva. E em 1976, ela nasceu em 1880 e faleceu em 1925. Ela era a primeira professora da Amália, que antes era chamada de República da Venezuela, e também ela era uma professora muito estudiosa. Ela era bom em português, matemática, francês. Que falaram que
tinha o fantasma dela que passava por aqui na chuva ou de noite. Aí, pelo fato disso, eu sempre tive medo de passar por aqui. Quando eu tava na Monte Serrate, quando me falaram essa história, eu não queria vir pra aqui, pra Malha. Eu queria ir pra outro lugar. Só que, né, pelo fato disso, eu vim pra cá. Eu já ouvia boatos de que a fundadora da Malha estava enterrada aqui. Tipo, só que eu não sabia onde ela estava enterrada, mas ela estava enterrada aqui. Foi o que eu ouvi antes de eu chegar aqui. Eu já tinha ouvido esses boatos. A Malha, eu sempre soube que aqui era um cemitério, que teve uma moça que morreu aqui e depois eles construíram uma malha por cima do cemitério. Tá, quando eu cheguei aqui, falaram pra mim que a Malha tinha morrido na escola e que enterraram ela aqui, mas eu fiquei sabendo que não foi isso. Só tinha inventado pra mim. Inclusive, eu tinha muito medo do quadro da Malha. Acho que uma que eu mais tinha medo era que a Malha era uma professora, foi a primeira professora daqui da escola. E ela morreu e enterraram ela debaixo da escada. A Malha morreu aqui e fizeram antigamente aqui era um cemitério e às vezes quando chovia enchia todo o cemitério e ela ficava em cima de uma pedra. Foi o que um porteiro me disse. A mãe veio de lá, de Manaus, por conta da minha avó, porque a minha avó era muito agressiva com ela, então ela veio de lá com 18 anos. Muito cedo pra vir pra cá, né? Tipo, não tão cedo, mas ela veio sozinha porque a minha avó ela era muito agressiva. A minha mãe trabalhava na roça lá, porque ela ia pro interior para ajudar minha avó a trabalhar na roça. E minha mãe tinha uma convivência meio pesada assim, com a minha avó, sabe? Porque a minha avó era de um tipo que ela tinha meio que uma dependênciazinha do padrasto da minha mãe. Que tudo que ele falava, ela fazia por medo de perder ele, entendeu? Então, aconteceu muitas coisas, o padrasto da minha mãe já tentou abusar dela, só que ele conseguiu abusar só da minha tia, que no caso é a irmã mais velha da minha mãe, 1 ano só. E a minha mãe, tipo, ela apanhava muito da minha avó por conta do meu padrasto não ter conseguido abusar dela, e então ele falava, tipo, muitas coisas da minha mãe e ela apanhava por literalmente tudo. Tinha vezes que ela não fazia nada, mas ela apanhava, entendeu? E isso era coisas bem pesadinhas. Teve uma vez que a minha mãe chegou a ser afogada pela minha avó. A minha avó afogou a minha mãe por conta do padrasto da minha mãe, né? Ter falado. Meu ancestral, o meu avô, ele morava na Turquia. Lá ele vendia balão e ele conheceu minha avó numa das viagens dele, que foi para Portugal. E lá eles viveram o romance deles, romântico. De lá eles foram para Paris, minha avó teve 7 filhos. E eles vieram para o Guamá, para o Brasil no caso. E foram para São Paulo. De São Paulo vieram para Belém do Pará e vieram para o Guamá, no bairro do Guamá. E começaram a morar pra cá com os 7 filhos deles, fizeram a casa deles e começaram a trabalhar numa taberna que eles criaram e o meu avô continua vendendo balão pela rua. E é isso. Meu avô, ele é muito perigoso. É verdade mesmo, peraí. Meu avô, ele sempre arrumou brigas pela rua. Ele sempre falou que ele dava facada nos outros. Ele dava facada nos outros. Ele quase foi pra prisão porque, cara, ele dizia que ele era um cara muito bravo e em qualquer lugar que ele tava, ele arrumava confusão. Ele nasceu em 1925 e faleceu no ano 2008. Ele era a pessoa mais rica de Moaná. Ele tinha vários terrenos, embarcações. Ele fazia muitas festas. Ele fazia festa de Santo Antônio e Santo Nino. Realmente ele é uma pessoa muito rica.
ele tinha 12 filhos com a minha bisavó, Maria Nunes. E também ele era uma pessoa que fazia muitos churrascos. Ele era uma pessoa que gostava muito de fazer festa. Ele distribuía para a população em geral de Moaná. Ele gostava de tomar uma cachaça bastante, né? Ele realmente bem alcoólatra. Mas ele até que era bacana. Ela mora em Soure. Ela mora em Soure. Ela mora mais pra... Ela não mora no centro, ela mora mais afastada do centro. Tanto que onde ela mora fica perto de uma praia. Tem 102 anos. Ela mora em Soure. Os pais dela... O pai dela veio da África, sendo angolano, e a mãe dela do Acre. Veio pra cá pro Pará quando ela tinha 3 anos. Ela nasceu no Acre, que o pai dela veio pra cá trabalhar. Só que eu não sei o que foi que houve, que ele pegou o ônibus errado e foi parar no Acre e não conseguiu voltar. E vieram pra cá pro Pará, vieram pro Belém. Não conseguiram arranjar emprego aqui, até que eles conseguiram uma fazenda em Soure. E lá eles foram para Soure, conseguiram comprar uma casa lá e ela mora lá até hoje. Uma coisa que eu sei sobre a minha avó, que é a Yumi, que eles são lá do Japão. E o que eu sei é que ela veio na época que alguns japoneses vieram aqui para Belém. E que ela conheceu meu avô. Aí teve um monte de história, sei lá o quê. Mas uma coisa que eu sei é que ela era mexida com muita coisa espiritualista. Uma delas eram os Onis, que são esses demônios do Japão. E que uma vez, dizendo ela, um Oni veio até a casa dela, pegou uma espada e queria matar ela. Só que ela conseguiu acordar antes e, de algum jeito, dizendo ela, matou o Oni, de certa forma. O meu bisavô, que ele tinha ascendente de negro, que foi na escravidão, ficou perdido na floresta. Nisso que ele ficou perdido na floresta, os índios, pensavam que ele queriam, roubar lá, uma coisa assim. E pegaram ele e ele foi preso. A minha avó lá era de uma família bem importante da tribo lá. E ela viu ele e se apaixonaram, né, pela primeira vista. Nisso que eles se apaixonaram, ela ia de noite, falar, conversar, até que um dia eles fugiram e vieram pra cá, pra Belém. É meu avô. O nome dele é Park Ji-won, ele é sul-coreano. E ele se casou com a minha avó chamada Dona Onete. A minha avó, ela é paraense, ela dança carimbó e é cantora. E o meu avô, ele morava na Coreia e ele tinha um sonho de ser dono de empresa, né? Então ele fundou uma empresa chamada JP e depois ele acabou falindo, né, perdendo as ações da empresa. E acabou vendendo a empresa para um outro moço lá. Nisso que ele faliu e a empresa dele passou para o comando de outra pessoa, ele resolveu morar em outro país porque o custo de vida na Coreia é muito caro. E nessa decisão ele veio parar aqui no Brasil. Ele veio para o Brasil, né, especificamente lá em São Paulo. E nisso, quando ele desceu assim do avião, né, estava andando pelas ruas lá, ele acabou dando de cara com um festival que estava acontecendo, né, que misturava a cultura do Brasil todo. Então tinha um pouco da cultura ali do Acre, um pouco da cultura da Bahia e um pouco da cultura do Pará. E na cultura do Pará, a minha avó, como ela é uma grande figura paraense, ela estava lá. Ela estava dançando carimbó. E como ele gosta muito desses negócios de cultura, de outros lugares, né? Ele acabou gostando, né, do carimbó e pediu para ela ensinar ele.
Aí ela resolveu ensinar ele, mesmo ele não tendo dinheiro para pagar ela, as aulas dela. Aí ela começou a ensinar ele e tudo mais, lá ainda em São Paulo. Só que teve um período, uma hora, que ela teve que voltar para cá, para Belém, né, porque é aqui que ela mora. Aí ele pediu para ela pagar a passagem dela para ele vir aqui conhecer a cultura que ele queria conhecer. Aí ela pagou, né, a passagem dele, eles vieram para cá. E nisso que eles vieram para cá, eles começaram a trabalhar juntos. Ela dançando carimbó e ele sendo dançarino dela, né, acompanhante dela. E eles ficaram famosos, ele voltou a ter uma situação financeira melhor, né, do que ele estava lá na Coreia. E nisso eles ficaram ricos e acabaram se casando. Se casaram, tiveram a minha mãe. Só que depois que a minha mãe nasceu, a minha avó, né, a dona Nete, ela não pôde mais se apresentar com tanta frequência, já que ela tinha uma filha para criar. Aí ele começou a se apresentar sozinho. E nisso ele ganhou o dinheiro sozinho também. Depois disso eles acabaram se separando e ele voltou para a Coreia. Nisso que ele voltou para a Coreia, ele entrou em contato com o moço que virou dono da empresa dele, né, a JP, e ele pediu para entrar como idol lá dentro da empresa. E ele entrou, né, o moço, aí, caraca, a empresa era dele, eu ganhei porque ele estava falido, e ele aceitou o meu avô entrar. Aí meu avô se tornou idol e hoje em dia ele dança por aí. Ah tá, meu avô é muito legal, ele sempre ajudou eu e minhas irmãs, já que meu pai nunca ajudou em várias coisas. E ele é como um pai pra mim. Tá bom, bora parar que eu me emociono quando eu falo do meu avô. Meu ancestral mais antigo que eu conheço, assim, é a minha bisavó. Vou falar a história? A minha bisavó, ela era bisneta, na verdade, do rei Gesu. E ela veio aqui para o Brasil no tempo lá do tráfico de escravos, né? Ela veio para o Brasil. Aí ela conheceu lá o marido dela lá. Aí sabe quantos filhos eles tiveram? Eles tiveram 11. Mas eu acho que é mentira isso daí. É potoca. E lá ela viveu com o marido dela, né? Teve 10 filhos. Só que por conta dele ter problema com bebida, essas coisas, teve muita discussão entre eles dois, muitas brigas, e por conta disso ele começava a xingar ela de todas as formas. E aí ele pegou e na hora de dormir, quando ela ficava doente, ele falava que ele ia dormir em outro lugar porque não dava pra ele ficar ali, que ele tinha nojo dela, essas coisas. Eles vivem bem. E, tipo, o meu avô, ele pega e depende deles agora. Mesmo depois de toda a situação, eles acolheram ele no momento que ele esteve doente. Teve um dia que ela e a irmã dela, minha avó e a irmã dela, estavam com muita fome, elas não comeram o dia inteiro. E era dia da minha bisavó chamar os espíritos. Aí a minha avó falou com a irmã dela para elas irem com a minha bisavó e perguntar se a gente podia comer alguma coisa que tinha lá, porque elas estavam com muita fome. Aí elas foram lá e elas não sabiam, mas a minha bisavó já estava com um espírito no corpo dela. E elas não sabiam disso, então elas foram lá, perguntaram para minha bisavó se elas podiam comer alguma coisa que tinha lá. E a minha bisavó só girou assim, olhou bem no fundo do olho dela e falou, não é ela que está aqui. Então meio que a alma dela já não estava mais no corpo dela, já era outra pessoa. Elas não reconheceram aquele olhar. Mas aí passou. Ela conseguiu ter um emprego aqui, ela chegou, ela morava em Ananindeua, que no caso foi lá onde ela me teve. E ela conheceu meu pai, que era um perrapado, mas eu gosto do meu pai, eu gosto. Ela conheceu meu pai, só que o lance é que a minha mãe só se envolveu com meu pai para ter eu e meu irmão, porque ela não gosta de homem. Então ela se envolveu com meu pai na intenção de ter filho. Só que
A relação dela com meu pai não era muito boa, porque o meu pai, como ele era engenheiro, ele viajava a trabalho, só que quando ele pegava o dinheiro, ele gastava com mulheres safadas. Ele gastava com mulher, né? Aquelas mulheres interesseiras, safadas, sabe? Então ele traía minha mãe e a minha mãe traía ele, só que a minha mãe traía ele, sabe? Porque ela era esperta, né? Traía ele debaixo do teto dele, com uma mulher, que no caso era minha babá, que eu convivi com ela também. Quando, tipo, a minha mãe passou... ficando com vergonha. A minha mãe passou meio que anos com ela, porque ela largou meu pai pra ficar com ela. Tipo, né, romance... É um romance muito bonito delas duas, tá? Porque meu pai queria matar a mulher da minha mãe, que no caso era minha babá. Só que a minha mãe não deixou. E meu pai era muito louco pela minha mãe, mesmo traindo ela, tipo... A minha mãe, tipo, quando ele falava mal da comida da minha mãe, a minha mãe botava ele pra fora, batia nele. Mulheres, mulheres fortes. Você sei que é um bairro, Guamá, onde pessoas vivem sua vida. Tudo destruído. Não tem nada de bom aqui, tá doida? Por isso que eu vou embora daqui. A gente é o que tem a maior questão de fluvialidade devido ao nome Porto, então chega muita coisa que chega de fora vem geralmente para cá pro bairro. É questão de pessoal que vem das ilhas, açaí, mercadoria que vem dessas ilhas, geralmente vem tudo meio para cá, para daqui ser distribuído. Que o bairro é banhado pelo Rio Guamá, né? E por conta disso ele teve o nome de Guamá também. Rio que chove e eu não sei muito bem porque chamaram ele assim, provavelmente pelo fato que chovia muito pra cá. Ele é o bairro mais populoso no censo de 2010, parece. Foram mais de 100 mil habitantes. O Guamá, ele se criou, né, por volta do início do século XIX, quando estava tendo um grande surto da doença chamada lepra, né? E como não tinha tratamento naquele tempo, e tinha muitas pessoas contraindo a doença, os ricos da capital, eles fizeram um abrigo chamado Hospício dos Lázaros, do Tucumbi, Tapanã. Pois é, eu não lembro o nome, mas era Hospício dos Lázaros e algum nome lá que eu não estou conseguindo lembrar. E eles fizeram aqui no Guamá, e antigamente não tinha esse nome. E fizeram esse abrigo para poder colocar as pessoas que estavam doentes e não tinha tratamento, então jogavam eles aqui para ninguém mais pegar a doença. E como naquele tempo não tinha nenhum tratamento nem nada, as pessoas, os doentes, né, que tinham a lepra, eles eram jogados aqui e não tinham... eram maltratados, não tinha uma alimentação boa, não tinha nada de bom aqui. Aí eles só ficavam aqui e eram abandonados pela população em si. E com essa situação, né, as pessoas que estavam lá nesse abrigo, né, eles começaram a sair, a fugir de lá e começaram a fazer suas casas pelas redondezas.